tarde. Então, oficialmente, estamos começando o nosso live e o tema de hoje vamos chamar assim, de felicidade profunda, que é o que a gente vem trabalhando. Essa dimensão de felicidade que não é a dimensão externa, não está baseada necessariamente, não estou dizendo que não necessariamente nas coisas materiais, mas ela é muito mais focada na riqueza interna, tá? Então, eu tenho acompanhado, assim, algumas palestrantes, alguns coachings, e a grande maioria mesmo, e que tem legiões, vamos dizer assim, de seguidores e de pessoas que pagam fortunas para assistir seus cursos, elas estão focadas no sucesso e principalmente no dinheiro, numa vida rica. Então, eu não preciso trabalhar com isso, porque já tem muita gente trabalhando. Mas eu fiquei me perguntando, eu acredito que as pessoas veem que quando a gente nasce, a gente vem com uma missão, né? Ser educador, eu tenho certeza que é uma missão. E eu acho que é minha missão também, né? Não necessariamente educadora orientadora de professores. Eu lembro, não sei se alguém viu o vídeo que eu fiz a chamada da Escola Mais Feliz, eu falei que eu sou encantadora de professores, porque a minha vontade é de acordar as pessoas para uma possibilidade de uma vida mais feliz, sem precisar de dinheiro. Dinheiro é muito bom, mas não é a minha praia, não é esse... eu quero ensinar as pessoas a ganharem dinheiro, porque é o universo devolvendo para ela tudo aquilo que ela fez por merecer, né? Vocês estão me ouvindo? Dá para dar um joinha aí, vocês estão me ouvindo? É porque eu estou um pouco longe do Note, então eu não sei se está baixo, se está alto. Tudo bem? Dá para ouvir direitinho? Eu não sei se eu aumentar aqui para mim, isso muda alguma coisa. Eu vou tentar. Bom, tá, obrigada. Eu separei algumas... Beleza, eu separei algumas frases para a gente começar a fechar o nosso processo de contato. Obrigada, Glaucia, obrigada, Marlene. Tá, beleza. Eu vou começar por essa frase aqui, daí vai ter até uma historinha que eu quero contar. Não há nada neste mundo que não seja capaz de prever todos os possíveis futuros. Pode ter sido real, mas era só uma das realidades que existem. O futuro ainda não está formado. Nós é que formamos. É você, Merlin, as suas decisões, você que você toma as suas próprias ações. Lembre-se sempre disso. Então, isso aqui eu extraí do seriado Merlin, que é um seriado que eu estou assistindo pela segunda vez, porque eu aprendo muito com ele. Então, está dizendo assim, que o futuro ele não está criado, que o futuro depende das nossas ações e das nossas escolhas, tá? Por isso que eu fico assim, meio com o pé atrás com relação a essas questões da felicidade apenas material, né, focada na felicidade material, porque é fácil. Eu estava conversando com um aluno meu e ele disse assim, vocês já ouviram falar em lei da atração, né? Então, são leis do universo. Se você ficar pedindo, fazendo um monte de coisa, e tem gente que faz até magia para conseguir o que quer, para conseguir um parceiro, uma parceira, e olha, tem gente que faz de tudo para conseguir atingir seus objetivos, né? E eu acho que não tem graça. Eu acho que as coisas a gente tem que receber e você sentir o sabor da vitória, né? De você sentir que você se transformou e que de repente você começa o universo começa a trazer as coisas para você de volta. Você pode chamar o universo de Deus, do que você quiser, né? Mas assim, são leis do universo. O universo funciona assim e eu tenho certeza, Deus criou. Então você pode pular essa parte e dizer assim, foi Deus, bem Deus que está fazendo isso, Deus estabeleceu as leis.
E aí, se você anda de acordo com a lei, é aquilo que vai acontecer. Então, eu acredito que as coisas vêm de acordo com o nosso merecimento. Então, se eu peço alguma coisa, e se essa coisa não tivesse na hora de acontecer? Eu cheguei a falar isso num vídeo, que eu tô lá no parque, eu não lembro como chama, Jardim da Estrela, em Lisboa, nessa série de sucesso, que fala justamente isso. Será que você está pronto para receber, falar assim, não, eu vou te ensinar uma fórmula para você ficar milionário do dia para... Tem isso na internet. Você vai ficar milionário do dia para noite e pronto, né? E vocês sabem o que custa administrar dinheiro? Não é para qualquer pessoa. A pessoa... Olha, gente, vocês querem mais do que a administração pública? Se a administração pública tivesse na mão de pessoas de valores, essa política no Brasil e em outros lugares já não estaria do jeito que está, não é verdade? Então, o que eu acredito, e aí é muito pouca gente que pensa assim. Se eu falasse assim, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro do dia para a noite, eu tinha milhões de seguidores, mas eu não me importo. Eu acredito que se você... primeiro que é um egoísmo muito grande você ficar pensando só em você, né? Que é falta de valores. Então, olha, existe uma diferença muito grande. Vocês lembram lá no começo, eu cheguei até a repetir em vídeo, eu falei no primeiro curso presencial que teve, o primeiro dia, eu falei assim, que o Confúcio, ele dizia que se a gente quiser mudar o mundo, tem que começar por nós mesmos, né? Que mudando a nós mesmos, nós mudamos a nossa casa, depois a gente muda a nossa rua. Por quê? Porque, quanticamente falando, conforme a gente vai transformando, eu acho que já tem sido uma coisa comum, até na internet, nas mensagens que a gente recebe. Eu recebo uma mensagem de uma professora da Unicamp que foi... Não sei se foi reitora, o que ela foi, e ela é muita luz e tal. Então, assim, hoje já é comum as pessoas falarem em luz. Então, essa transformação interna nossa, por que ela começa a contagiar o outro? E vocês sabem que é isso que a gente vem falando, de diversas formas a gente vem falando sobre isso. Quanto mais a gente fica iluminado, o que é estar iluminado? É vencer a nossa sombra. Vencer a nossa sombra. Conforme nós vamos vencendo a nossa sombra, é como se a gente tirasse uns pedacinhos que tapam. Nós somos os seres iluminados. Nós somos filhos de Deus, né? E filho de peixe, peixinho é. Então somos pequenos deuses. Por isso que Jesus fala que a verdadeira felicidade está dentro de nós, porque está no nosso coração. Então, como filho de Deus, a gente traz internamente vamos chamar de gene, não é? Mas vamos chamar esse genezinho, esse átomozinho primordial que está lá e que faz parte da nossa essência, que é um pouco de Deus que vive em nós. Mas ele fica todo encoberto, como se fosse encolapsado por memórias, que a gente também já falou bastante, vocês que seguiram os vídeos, pelas memórias passadas, pelas memórias dos nossos antepassados, que desde lá da caverna, e olha que para quem conhece, quem investiga tudo, essa história que a ciência nos mostra, ela é muito curta, tem muito mais que isso. Deixa eu ver o que vocês andam escrevendo. O nome do seriado, ele tem na internet, dá para ver pela internet, chama As Aventuras de Merlin. E tem ele terminou em 2012, então é fácil de achar ele inteiro. O nome do seriado, Aventuras de Merlin. Boa tarde, boa tarde. Oh, Marcela. Não é. Marcela, é Pamela. Eu nunca sei. É Pamela, né? Pamela. Lembrei. Porque tem alguém que chama Marcelo, não consigo lembrar mais. Tem poucos homens, né? Engraçado. Então, vamos lá, se eu voltar aqui que eu dei uma perdida. Então, eu estava falando do Confúcio, né? E aí essa frase eu acho que quem fala isso é o dragão, se eu não me engano, eu não tenho certeza. O dragão fala isso pro Merlin. Eu não sei se foi o dragão ou se foi o médico que
que cuidava dele. É um pouco diferente esse seriado das histórias tradicionais, mas assim, ele traz muitos insights. Ele fala sobre a força. Olha só que legal. Então, vou lembrar o que eu aprendi com esse seriado. Então, o Merlin, ele estava com o Arthur, que era o rei. Antes o Arthur assumiu o cargo do pai dele, né? Ele se tornou rei. Antes era, eu esqueci o nome do pai dele, Pendragon, esqueci o nome, o sobrenome era Pendragon, o nome de todos eles. E o pai dele não gostava o pai dele usou as energias negativas para a esposa engravidar, que ela não podia engravidar, e ele queria, porque ele queria ter um filho. Então, ele lançou mão desses recursos, né, de buscar conseguir as coisas. Isso que é ego? Então, assim, sou um homem, eu preciso deixar um filho. Podia ter nascido uma menina, mas ia ser rainha, e de qualquer forma, ele precisava de um herdeiro para o trono dele. E aí, porque ele queria, então ele foi procurar alguém que ajudasse. Só que nessa época, assim, muitos rituais, muitos cultos, até religiosos, lá antigamente, eles acreditavam que era um toma lá da cá. Era toma lá da cá. Então, assim, você quer um filho, então alguém vai ter que morrer por isso. Você sabe que até hoje, bem sutil, mas as promessas que as pessoas fazem, que eu tenho um palestrante que eu gosto muito, que ele fala assim, acabou o tempo da promessa. Porque a promessa não era uma coisa de coração, era puro interesse e barganha. Então, o humano ainda não sabia e não tinha fé suficiente. Não é que era errado, era o momento de você se aproximar dos seres de luz, de Deus, de Jesus, dos santos. Você se aproximar dessa coisa da religião. O que quer dizer religião? Religar. O que quer dizer religar? Religar o ser humano ao divino. Então, esse palestrante, ele fala assim, a gente precisa simplesmente ter fé que você está fazendo a coisa certa e que aquilo vai acontecer porque é do seu merecimento. E quando você pede e não é a hora, não vai acontecer, mas vai acontecer depois. Porque acontece, só que nem sempre acontece na hora que o nosso ego quer. E aí esse cara queria um filho, e a esposa dele morreu, e ele não sabia, não explicaram ele da troca. Então, e ele amava a esposa dele, então ele começou a odiar a magia, e ele perseguiu todos os magos, matou todo mundo, e ele foi odiado, porque tinha magos do bem e magos do mal, assim como tem gente do bem, tem gente do mal, tem gente que consegue. Eu tinha uma aluna lá em Dois Córregos, que me disse que tinha um pastor da igreja, não sei se era em Dois Córregos, era em outra cidade, da igreja evangélica, que ele tinha esse poder, porque todo mundo tem, e ele fazia chover quando ele queria. Então, o que ele tinha? Ele tinha um acesso, ele conseguiu uma relação estreita com os elementais da natureza. Então, não é porque... então, assim, tem evangélicos e evangélicos, tem uns que tem católicos e católicos, espíritas e espíritas, budistas e budistas. Então, tem uns que ficam dentro da caixinha e tem outros que olha para fora e fala, olha, é muito mais do que a gente pode imaginar. E esse pastor fazia chover. Ele acalmava a tempestade. Então, assim, tudo depende de fé. Então, isso é bíblico. É a sementinha a gente tem fé do tamanho da semente de mostarda, né? Quanto mais fé a gente tem, mais a gente consegue transformar as coisas. E a gente ainda é muito, muito medroso, né? A nossa fé, ela é, qual é a palavra que eu quero dizer? Ela é apagada, ela é dissolvida, tem uma palavra aqui que eu quero lembrar, a nossa fé, ela é neutralizada pelo medo. Porque a partir do momento que a gente pede coisa, primeiro que a gente está pedindo porque a gente não tem a manha de falar, eu sou filho de Deus e porque eu quero uma coisa boa, porque para ser bom para você tem que ser bom para os outros, não é egoísmo, né?
a gente tem que procurar essas pessoas que deixaram exemplos, então Jesus, Nelson Mandela, Gandhi não queria guerra, ele só queria paz. Madre Teresa de Calcutá, então tá cheio de John Lennon. Ele e a Yoko deixaram um exemplo de amor e paz, assim, que eu acho tão lindinho, de amor verdadeiro, de carinho, de casal, né, da união de casal. Lindo, lindo. Infelizmente, a gente tem o outro lado, a gente tem 2 governos, né? A gente tem um governo de luz e um governo de sombras, que faz as pessoas ficarem dormentes, fazem as pessoas ficarem acreditando que a vida é só isso, né? E a vida é muito mais que isso. E quando a gente está com o pé no medo, a gente está com a raiva, a gente está mais pendendo para o outro lado da sombra do que para esse lado. Então a gente fica assim, cambaleando, e o curso todo a gente vem falando disso, né? Que a gente tem que cuidar ter mais equilíbrio, ter mais eixo. Então, o que aconteceu? Qual foi a perdição do rei Arthur? O Merlin era um mago do bem. E sendo um mago do bem, ele veio cuidar do reino de Camelot, porque como o pai dele tinha matado muita gente, ele deixou heranças muito duras, porque ele matou criança e mulheres. Ele matava assim, bastou ser druida, bastou falar que ele chegava arrasando. Então ele foi odiado. E aí por exemplo, ele se apaixonou por uma criada. Nesse seriado, a Guinevere, ela é uma criada e ela é mulata. Então, ele se apaixonou por ela e o pai não admitia, porque ele dizia que eles tinham que fazer, que o amor entre casais era uma coisa que não servia para nada. Então, assim, era negócio. Então, que ele tinha que casar com a filha de algum outro rei para unir os reinos, esses reinos ficarem aliados. Então, eles aliavam forças para... porque era assim, muita maldade, era um querendo acabar com o outro. Isso existe até hoje, né? Então, a gente, por isso que eu falo do DNA. Essas coisas ainda estão em nós, de uma forma sutil, mas ainda estão em nós. E aí, esse Arthur, o Merlin via que ele tinha um baita de um coração. Então, ora, ele queria... perpetuar as tradições do pai. Ora, ele percebia que aquilo não dava certo. Então, ele tentava, porque ele era uma pessoa muito, muito boa. E então, assim, as coisas feias que o pai dele fez, ele conseguiu, algumas coisas ele conseguiu mudar. Mas nesse seriado, e se vocês forem assistir, eu vou contar, hein? Mas vale a pena, porque assim, fiquem atentos ao ego, a gente vai vendo a questão do ego, a gente vai vendo que o Merlin, ele não acreditava na fé dele, nos poderes, vamos chamar os poderes de fé, né? Ele não acreditava, depois ele começa a acreditar, ele desconfiava, mas ele era bom pra caramba, né? Assim, a criança interior dele era maravilhosa, porque ele acreditava em todo mundo. Aí quando falavam que ele tinha que matar alguém que ia acabar, porque qual que era a missão do Merlin? O Merlin, ele tinha que ajudar, proteger o rei Arthur para ele subir ao trono, e que eles iam fundar um novo reino, um reino de paz e amor. Então, assim, veja que é tudo simbólico. Vocês estão vendo como é simbólico? São histórias que foram deixadas aí. E então ele tinha que proteger, porque o Arthur ele tinha um bom coração. Mas o que acontece é que o cara que fala assim, não, vai ter um fulano que vai matar o Merlin, que vai matar o Arthur. E o Merlin teve a possibilidade de matar esse cara, de alguma forma, ou deixá-lo morrer, entendeu? E ele não conseguiu fazer isso com a Morgana. Porque ele tinha amor, ele amava todo mundo, ele queria ajudar todo mundo. E aí, então, mas no fim, por amor, esse menino que estava predestinado a matar o Arthur, de verdade, ele acreditava que quando Merlin contou para ele que ele ia fundar esse reino dos céus, né, tipo reinos dos céus, esse reino de amor,
de paz, de liberdade, não é de liberdade de fazer o que a gente quer, liberdade de ser filhos de Deus, de ser seres de luz, seres amorosos. A liberdade do jeito que o grosso, a massa acha que é, de beber, de não sei o quê, de falar mal, isso daí não é liberdade, isso é prisão, né? Quanto mais as pessoas entram nessa vibe, mais elas se conectam com as forças negativas, com as forças involutivas. Então, isso é uma grande pegadinha. E aí, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Deixa eu só concluir, que daí eu vou ler, porque para ler eu tenho que pôr óculos. Esse menino, tinha esse menino que queria matar ele, que no fim ficou amigo do Arthur, e o Arthur adorava ele. Ele era druida, só que o Arthur não sabia, mas o Merlin sabia, que os druidas eram povos que sabiam mexer com as energias da natureza, igual esse pastor, né? Então, ele tinha uma namorada, e um dia encontrar a namorada dele, e aí a namorada odiava o Arthur, odiava o rei. E como ela era druida, eles chamavam os druidas de bruxo e tal, que era ser que fazia magia, mas eram seres que curavam com as ervas, era a medicina que eles tinham na época também, só que também sabia mexer como no caso desse pastor. Com outras fontes de energia da natureza, que não fosse só a ervinha. Então, ela foi condenada à morte. E esse menino foi rogar para ele não matar a menina, não levá-la para forca. Eles iam cortar a cabeça, enforcar, alguma coisa assim. E o Arthur ficou muito mexido. Ele não sabia se ele... O que ele fazia? E aí eu acreditava até que a bondade dele ia fazer com que ele perdoasse a moça e nunca mais ela ia aparecer em Camelot, que era o que o cara pediu, né? Esse amigo dele, que também era druida, que ele não sabia. Mas aconteceu que ele condenou a menina à morte. Ele condenou porque lá no fundo ele queria tinha o lado sombra dele, dizia assim: você tem que fazer o que teu pai fazia. São as leis do seu pai, você tá indo contra. Que raio de lei que manda matar a gente? Né, que manda matar. E aí tinha um aspecto que era egóico. Aí eu não vou lembrar direitinho, porque eu também vou me estender muito com essa história, mas era um aspecto, se vocês puderem ver, eu posso até postar o link legal, que não tem vírus, nada, que dá para assistir. E você vai acompanhando. É muito legal, porque você começa a conhecer a história também. Então, no fim, ele se revoltou, porque eles eram muito amigos, e realmente a profecia concretizou de que esse menino matou realmente o Arthur no final. Essa é a coisa mais linda. Eu chorei muito no final, né? Foi muito bonito. Deixa eu ler. Olha, foi bom para mim, né? Eu acho que tudo é bom quando você aprende a olhar com profundidade, Marlene, o que está por trás das mensagens. Então, eu tirei muitas informações disso. Você está escrito assim, então diz que, na verdade, o futuro, então o que eu quero fechar, que o futuro, não há nada neste mundo que seja capaz de prever todos os possíveis futuros, porque previam que o Arthur ia morrer pelas mãos desse cara. Mas existia uma possibilidade. Que isso é física quântica, que eles falam que a física quântica é uma física de possibilidades, né? Então a gente faz o nosso futuro. Mas ela era só uma das realidades. Então, o Arthur morrer era uma das realidades. Nós é que formamos. É você, Merlin, com as suas decisões, que você toma as suas próprias ações. Lembre-se disso. Então, o Merlin não contou para ele que ele era mago. Ele achava que eles iam fundar esse reino de luz, esse reino de paz e não sei o quê, e que isso... E aí ele ia contar, porque ele pediu assim: se eu te salvar, você vai prometer que um dia você vai permitir a magia. Então, o que é a magia? A magia, nesse sentido, é a fé. É a fé.
é a força de vontade, é a cocriação, é a criação com a força do pensamento. Mas assim, quando a gente usa só o pensamento, a gente pode ser, que nem os mestres falavam para mim, você pode ser engambelado. O que é engambelado? Nós temos o ego e nós temos a sombra que vive dentro de nós. E de repente, o Arthur, quando estava lá pensando se ele botava a menina para forca ou não, deve ter ficado ouvindo a vozinha que não devia ouvir. Né? As trevinhas que vivem dentro de nós. Então dizia assim, mata, porque você tem que honrar seu pai, alguma coisa assim, alguma coisa ele pensou, eu não lembro o que ele fala, e o Merlin, ele se sentiu culpado, ele se sentia culpado nesse momento que ele leu, que falaram isso para ele, era o momento de que a coisa estava ou não para acontecer. Então tudo depende da nossa de onde a gente, igual a história do lobo mau, de onde quem a gente está alimentando, né? Então, assim, se a gente sabe que o que a gente está fazendo, o que a gente está pedindo para Deus, o que a gente está desejando para o nosso futuro, para um irmão nosso, para algum parente, para um colega, se você está desejando, é bom para todos, não é só para o seu ego, então é uma coisa iluminada, né? Então, a gente faz o melhor. E aí tem uma frase do Abraham Lincoln, que ele diz assim, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, não adianta só a gente ficar pedindo. Então, quando esse palestrante, ele fala assim, acabou o tempo da barganha, eu vou parar de comer queijo durante 1 ano, se eu conseguir comprar um carro. E a gente até consegue essas coisas, mas hoje a gente tem que ser filho de Deus, hoje a gente tem que criar a nossa realidade. A gente tem que... Gente, escola mais feliz é isso. Eu não sei se vocês sacaram qual que era a pegadinha que eu fiz com vocês. É assim, é despertar isso. Eu sei que tem gente que já tinha isso desenvolvido, mas eu quero engrossar. A gente precisa ganhar massa crítica. Eu soube de uma história, eu não conhecia. Isso, o meu mestre de valores humanos, que é o Sai Baba, lá da Índia, ele dizia, eu não posso ser feliz enquanto o outro não for. Então, sabe, gente, esse planeta, ele tem riqueza para todos. Deus, ele colocou todas as energias de tudo, que a árvore, todos os bens naturais, tudo, para todos termos uma vida equilibrada. Só que para isso não existiria ricos e não existiria pobres. O que aconteceu foi que ao longo da história, a gente começa a coisa de ego, de dominador e dominado. Eu mandei para vocês como lição uma vez umas linhas, assim, dizendo, olha, não passe isso para frente porque eu estou transformando num artigo. Eu não vou transformar num artigo, eu vou transformar num livro sobre educação para pais e professores. Porque começou a ficar tão grande, mas tão grande, e aí eu posso falar uma coisa para vocês, que é onde eu quero chegar, que tem a ver com essa nossa conversa. Como é que a gente pode educar para o futuro? Para a gente estabelecer um reino de Camelot, de paz, de harmonia, de amor nesse planeta, ou na nossa escola, ou na nossa família, o nosso reino, menorzinho que seja, né, do nosso núcleo familiar, se a gente não tem valores para isso. Se a gente só pensa na gente, se a gente tem raiva, se a gente critica o outro. Então, se as pessoas não têm valores que não sejam egóicos, né? Como é que a gente pode pensar no reino de Camelot, nesse que eles chamavam de Albion, que parece albino, né? Eu não sei, eu vou procurar ver, eu gosto muito de estudar a origem das palavras. Preciso ver o que quer dizer Albion, porque dá a impressão de ser uma coisa alba, né? De pureza. Então, esse Albion é o que eu fico emocionada. Eu vou ter que segurar, respirar para não chorar. Então, meus amores, professores de Jaú, vocês são
As pessoas que disseram assim, vai e faz. E quando eu errei o valor, que era R$100, eu falei que era R$10 um curso, eu falei, eu vou fazer, porque não importa quanto que eu vou ganhar. E eu fiquei enrolada o ano inteiro, porque isso me custou tempo. Eu tinha me organizado falei, vou fazer um curso onde eu vou cobrar R$10, eu não vou atrapalhar ninguém, e vou viver disso, eu acredito nessa história, e aí a negociação foi que saiu por 20, mas não tem dinheiro que paga, sabe? Você a realizar, não, é sonho. É sonho de construir pessoas mais felizes, famílias mais felizes, escolas mais felizes. Talvez o ano que vem eu consiga, né? Mas foi por merecimento, porque eu não coloquei o dinheiro na frente das coisas, eu coloquei meu sonho de criar a Albion. Eu quero isso, sabe? Não é dinheiro. Dinheiro é bom e eu gosto. Mas não é mais importante, a coisa mais importante do mundo. Porque ela vem e as pessoas brigam por conta de dinheiro e as pessoas não sabem dialogar. Então, como é que a gente pode ser pais e mães e ser professores, eu prefiro educadores, né? Se a gente não desenvolver esses valores, a gente não olhar para as nossas sombras e saber o que a gente tem que melhorar em nós. Porque daí você não precisa ensinar o teu aluno, né? A gente não precisa ensinar ninguém. A gente só tem que ser filho de peixe. Entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem, aí eu vou ler um trechinho. Isso aqui é filosofia antiga. Isso aqui é antes de Cristo. Epiteto. Ele diz assim, o título é Verdadeiro Propósito da Filosofia. A verdadeira filosofia não envolve... A verdadeira filosofia não envolve rituais exóticos, liturgias misteriosas ou crenças originais. Também não se resume a teorias e análises abstratas. A verdadeira filosofia é, evidentemente, o amor à sabedoria. Não acabei. Quero fazer um parênteses aqui para não me esquecer, porque quando eu dou palestra e eu estou estudando textos, o pessoal já está acostumado que eu faço isso, né? Eu falo que eu vou igual o esquartejador, eu vou por partes. Então, a sabedoria, conhecimento é uma coisa, né? O conhecimento se transforma em sabedoria quando a gente pratica. Aí, uma das últimas coisas que eu anotei aqui na minha agenda é no fim do filme Matrix, bem lá no finzinho, o Morfeu ele fala assim: há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Conhecer o caminho é teoria. Se você não pratica as lições, você não conhece, então você não se transforma num sábio. Por isso que eu falava assim, olha, se você não deixa as lições atrasadas, porque essas coisas elas vão, igual a homeopatia, vai fazendo efeito homeopático, né? Eu sei que tem pessoas que estão tirando atraso, mas são pessoas que já carregavam alguma informação nesse sentido e que não fazem assim, tudo atropelado. Vão fazendo, mesmo que seja um intervalo não precisa ser um intervalo de uma semana, mas é o que eu sempre falei para meus alunos daqui. Dá um tempo, 1, 2, 3 dias, se você puder, entre uma e outra, para aquilo decantar, para aquilo entrar no seu subconsciente. Então é isso. Há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. É isso que transforma as pessoas em sábios, porque você aprende as coisas e começa a praticar. A verdadeira filosofia é, evidentemente, o amor à sabedoria. É a arte de viver bem a vida. Como tal, precisa ser
resgatada dos gurus religiosos e filósofos profissionais, para não deixar-se explorar como um culto esotérico ou um conjunto de técnicas intelectuais desconexas ou um jogo de quebra-cabeça que sirva apenas para a sua inteligência. É porque, não que o esoterismo seja ruim, assim, tudo depende de tradução e a palavra que encaixou aqui, ou que lá, quando trouxeram isso da antiguidade, alguém colocou essa palavra, né? Mas, gente, não tem religião ruim. Não tem religião ruim. Tem a gente esquisita, que distorce as coisas a favor da sua religião, da sua fé, ou da sua doutrina, ou até disciplina científica. Existe ego, a minha é melhor que a sua. Quando eu estava na educação ambiental, existia guerra. Então, assim, a biologia achava que a educação ambiental era deles, os geógrafos achavam que era deles. Então, assim como as religiões, dentro da ciência, a gente está trabalhando com essa corrente interdisciplinar para acabar com o ego humano, né? O meu é melhor que o seu. E se a gente for pegar um super cara, que eu acho, né, que é chamado Jesus, eu não sei onde está escrito que ele fala assim, odiai-vos uns aos outros. Eu não vejo. Eu sei que ele disse assim, amai-vos uns aos outros como eu os amei. E ele amou todo mundo sem distinção. Então, eu acredito nisso. Então, quando a gente vê alguém falando que o meu é melhor que o seu, independente do que for, né? O meu partido político é melhor que o seu, é ego, tudo é ego. Sabe, a religião, ela vem para levar a gente de volta para casa, não para ficar engalfinhando com o outro. Esquece o outro, cada um. Religião é bom, porque cada uma está dentro do limite do entendimento das pessoas. As pessoas, elas precisam daquilo. As religiões são boas, sabe? Mesmo que o sei lá quem esteja distorcendo um pouco, olha, vai ali, a pessoa precisa daquilo para ela só consegue entender até ali. Aí, de repente, ela começa a entender mais coisas, ela fala, tem mais que isso, tipo esse pastor. Esse pastor, eu não sei o que ele ensina, né? Mas ele descobriu que o buraco é mais embaixo, né? Que a gente tem, como deuses, né? Como filho de Deus, a gente também tem condição de fazer o que Jesus fez, aquela coisa de caminhar por cima da água. Eu esqueci agora o nome, que eu não guardo muito, né? Teve um discípulo dele que estava quase andando. Quando ele viu que ele estava andando, ele afundou, porque daí ele ficou com medo. Porque aí eu falei, nossa, não. Aí ele levou um susto. Eu mesmo, algumas coisas nesse sentido da gente conseguir se melhorar, né? Conquistar esses poderizinhos. Se a gente aquieta muito a mente, a gente ouve umas músicas muito lindas. E não sei, são músicas angelicais, sei lá que músicas são. E o dia que minha mente aquietou e eu ouvi uma música linda, eu levei um susto e nunca mais eu consegui ouvir essas músicas. Alguns chamam de músicas das esferas. A filosofia é destinada a todos e só é praticada como modo autêntico por aqueles que a associam à ação no mundo, visando a uma vida melhor para todos. Isto é filosofia. Uma vida melhor para todos. Não tem como separar. Bom, deixa eu ver isso aqui. O futuro é incerto, ele vem cheio de oportunidades, né, Marlene? Mas não sempre boas. Depende de nós assumirmos a balança para um lado ou para o outro. Perfeito, perfeito. Deixa eu só fazer um comentário. A Monique também. Monique, velho, guerra. Deixa eu fazer um comentário aqui. Então, o que eles dizem, né? É que a gente constrói a realidade e o que a gente tem que construir são sonhos de amor. São sonhos de prosperidade coletiva. Ai, onde que eu estava? São sonhos de prosperidade coletiva. E aí, tem esse livro aqui, Sociedade Quântica. Eu não sei se eu já mostrei ele da outra vez, da Dana Zohar. Ela eu não sei se ela ou se ela era professora de física e ela é formada, ela tem várias formações e biologia filosofia e física. E, gente, ela é fantástica. E ela fala dessa parte
da sociedade, né, que a gente tem que caminhar junto, que não é nem sozinho. Ai, deixa eu ver se eu consigo lembrar. É que esse livro é grande para eu ficar procurando agora um monte de marcação, né? Ups. Que ela disse que a gente tinha, podia ser igual um moinho de água, cada um seguindo o seu rumo sozinho, né? É o ego, tudo para mim. Eu tô com as pessoas, mas eu tô e não tô, né? No coletivo. E por isso o coletivo é tão importante, porque é no coletivo que eu aprendo, seja na família, seja na comunidade, seja no ambiente de trabalho. Aí ela falou que tinha uma outra forma que é tipo regime militar, que as pessoas caminhavam meio agrupadas, mas todos seguindo a batuta, vamos dizer assim, seguindo leis, né? Uma coisa bem militar. Eles não eram livres. As pessoas não eram, elas seguiam em grupo, mas assim, tipo um monte de carneirinho, um monte de pessoas tolas e dormentes. Mas que a terceira, que é a terceira, é quando as pessoas estão, cada uma dançando, ela fala que parece um balé moderno, onde cada um faz uma coreografia, mas está todo mundo junto. Então, cada um é o que é, né? Tem essa riqueza da individualidade, mas não é a individualidade egóica, é a individualidade dentro de um coletivo. É o respeito, assim, eu sou quem eu sou diferente de você, porque eu tenho uma digital diferente de você, mas a gente está junto nessa. Tudo que eu sonho para mim, eu sonho para você, e a gente está dançando junto essa dança cósmica, a gente criar esse álbum. A gente não pode criar álbum sozinho, né? A gente tem que criar álbum coletivamente. Aí ela diz assim, eu vou responder tudo que vocês colocaram aqui. O grande psicólogo norte-americano William James desenvolveu no século passado a ideia de que do eu como um caldeirão, no qual tudo está em ebulição e borbulha em um estado de confusa atividade. Entretanto, esta ebulição há sempre um centro, a realidade emergente do eu, que combina as características indeterminadas dos sub-eus. Além dos limites sempre cambiantes do eu, o holismo racional introduz aspectos não fixados do ser em círculos cada vez mais amplo, que de relacionamento criativo, o parceiro íntimo, a família, o grupo, a nação e a própria humanidade. Então, são círculos essas relações a gente vai estabelecendo desde o nosso companheiro, companheira, né? Até a família, a comunidade. Então, essa dança a gente vai fazendo, a gente dança sozinho também, né? E a gente vai dançando em dupla, em trio, e aí a gente vai aumentando o grupo, né? A gente vai dançando. Outras qualidades emergentes colocam o ser em relação criativa com a natureza. A arte, a cultura, os valores, a espiritualidade e, enfim, com a consciência de Deus ou cosmos. Gente, ela é física. Essa mulher não tem... Quando eu comecei a pesquisar essas coisas, ela pelas coisas que ela fala, assim, ela é uma pessoa de uma tendência espiritual muito refinada, porque ela usa com refinamento. Bom, assim como eu falei agora, então assim, ela tem um equilíbrio para falar e tudo ela coloca um monte de ciência. Então, quando começou a surgir quem somos nós, esse outro segredo, um monte de jornalista que fazem crítica de cientistas e tal, desceram a lei, sabe? Agora, desta senhora Dana Zohar, eu nunca encontrei ninguém que falasse mal dela, porque o cara precisa ser muito bom, entender muito de ciência para falar mal dela. Se um ser dessa envergadura científica fala em Deus, em cosmos, então você imagina, né? As coisas não são tão assim, morreu, acabou. Existe, não é só do outro lado, é aqui, né?
E o paraíso, inclusive, é aqui. Existe uma interpretação, uma coisa que eu tenho pensado bastante, e lido bastante em várias interpretações, né? A gente deixa para ser feliz, fala assim, não, depois que eu morrer eu vou pro céu, aí eu vou ficar lá do lado de Deus, aí eu vou ser feliz. Quando eu era pequena, eu falava assim, nossa, mas o céu deve estar cheio de gente, né? Vai ter gente saindo pelo ladrão, porque todo mundo que morre vai pro céu, ou vai pro inferno, sei lá, né? E eu achava, eu queria entender melhor isso. Bom, independente de qualquer coisa, ela continua assim. Em todos os estágios evolucionários, eu tinha uns 7, 8 anos quando eu pensava assim. Em todos os estágios evolucionários, o ser sadio tem o potencial de tornar-se parte e de definir uma entidade coletiva mais ampla, de derivar dessa realidade adicional novas camadas de autodefinição, ao mesmo tempo que continua sendo ele mesmo um dançarino na dança. Então, é esse sujeito que dança sozinho, é igual à escola mais feliz. O que a gente faz? É você desenvolver uma coreografia muito mais leve, né? Que não é parar de dançar funk, que seria uma coreografia muito densa, né? Muito dos aspectos muito primitivos, né? Porque assim como eu deixei no outro live, a sexualidade faz parte da nossa ancestralidade, da perpetuação humana, dessas questões muito da Terra, né, da evolução humana, e a gente precisa dançar valsas, né, a gente precisa dançar, valsa a gente dança junto, mas a gente pode fazer um padedê, mas a gente pode fazer um movimento onde você faz uma dança sozinha, que eu esqueci como é que chama esse nome no balé. Então a gente pode dançar sozinho, a gente pode dançar coletivamente, mas a gente tem que fazer danças leves, né? Danças gostosas, danças suaves. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui lá na Monique. Monique, a fé é um caminho para novas atitudes, porque a nossa fé deve ser renovada sempre. Por que ela é renovada, Monique? Porque hoje eu não sou quem eu era ontem. Hoje eu entendo a fé e eu sou a fé de uma maneira muito mais potente do que era ontem. Porque quanto mais a gente vence o nosso ego, quanto mais a gente vence a nossa sombra, a gente é mais luz. Então a gente tem mais fé. Então são essas coisas ligadas ao autoconhecimento que a cada dia a gente cresce, em direção ao retorno para casa, né? A gente vai voltar para nossa casa. Não tem outra palavra, a gente tem que voltar para casa. E enquanto a gente não ficar do bem, a gente ficar com esses nhenhenhen, né? Os nossos nhenhenhenzinhos, a gente ainda fica enroscado em algum lugar, certo? Eu recebi hoje de uma amiga minha desses posts, né, do WhatsApp, muito lindinho. Eu falei, olha, isso é minha profissão. Religião é uma garrafa com um rótulo, espiritualidade é a coisa dentro dela. Isso diz Alik Shahadad, escritor acadêmico africano. Eu acho que tem um monte de vídeo na internet. E ele diz assim, e outro monge Dor diz assim, muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo. Então, enquanto ficar com nhenhenhen, né, um cutucando o outro, a gente tem que fazer, que volta lá naquela coisa de que há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então, a gente tem que estar preocupada com o conteúdo da religião, e não com a roupinha delas, com o nome delas, nem nada. Não importa onde você está, a gente tem que extrair o máximo desses ensinamentos. E aí está escrito assim embaixo, pratique o autoconhecimento e quebre seus preconceitos. Porque só o autoconhecimento vai trazer para a gente, vai mostrar para a gente onde a gente está no nhenhenhen, né? Se eu estou criticando o outro, eu não estou sendo irmão do outro, eu não estou amando ao próximo como a mim mesmo.
E aí eu vou pegar mais pesado ainda. Amar ao próximo não é só amar ao ser humano, é amar ao próximo animal, vegetal, as aves, né? A água, o rio. Nosso evento vai ser o primeiro encontro internacional de escolas mais felizes, porque o ano que vem eu quero fazer outras escolas, e se a gente quiser, vocês podem continuar. E aí a gente vai fazer numa outra cidade, a gente pode continuar e esse movimento crescer, né? Por isso que eu me emocionei, porque, gente, se não fosse vocês, como é que eu podia plantar uma semente de uma áureo das escolas, né? Então, eu tinha que fazer de graça, se for ver. Então, foi quase de graça, porque R$20 por mês não é nada. Não dá nem para comprar uma pizza. Então, mas foi bom para mim, foi muito bom, tem mais do que agradecer, foi maravilhoso. E a última pergunta aqui, não tem como separar o educado da escola, estão cada vez mais sem base familiar, como você disse, somos educadores. E tanto faz, pai também é educador, mãe também é educador, professor é educador, também é pai e mãe, se não é, um dia vai ser. Então, mesmo que o filho seja adotado, então pronto, isso é primordial. Como que acabou Albion, o sonho de Albion, como que acabou? Quando o cara tomou uma decisão errada. Quando ele resolveu seguir o ego dele. Então, isso que a gente não pode deixar acontecer. Há muros que só a paciência derruba. Isso! Maravilhoso! E há pontes que só... Ai, vou chorar. Que só o caminho constrói. Ai, gente. Tô falando que... Gente, não tem dinheiro que pague um negócio desse. Não tem. Esta frase encaixa muito bem com o curso. Pois é, por isso que eu falei que eu não gosto de preparar, porque as coisas vão acontecendo. E agora eu vou contar uma história que eu acho que a gente pode conversar até quanto der, mas ela finaliza tudo isso aqui. Chama-se Receita de Felicidade. Então tinha um discípulo que ele era um dos comentaristas mais inflamados dentro do ensinamento do mestre dele. Eles estavam na casa de um outro discípulo, que eles se reuniam nas casas das pessoas. E eles estavam relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de uma cidade que dominava todos os territórios na época. E falando mal de um órgão, eles estavam apontando o dedo, né? Apontando o dedinho, que tem a ver com a gente já conversou aqui, estavam de nhenhenhen. Aí, tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente, revolta é vibe negativa, né? Largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo. Ou seja, essas pessoas que fazem passeata, elas vão tudo movida pela raiva. E quando você é movido pela raiva, pela impaciência, pelo inconformismo, claro que as coisas, a gente tem que mudar a realidade, mas esse é um leito errado, é o jeito que a gente fez. Tipo o Arthur, ele começou a mudar, mas teve coisa que ele não conseguiu mudar total, e foi onde ele caiu, porque se havia uma promessa de uma escola mais feliz, vamos dizer assim, de uma escola de paz total, de felicidade, e o ego dele não deixou. A gente pode pensar que assim, havia uma promessa de um planeta que vivesse numa outra vibe, né? E ele não conseguiu. Então, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expandiu várias considerações preciosas em torno do assunto, o mestre disse assim: Fulano, como interpreta você a felicidade? Aí ele disse assim: mestre, a felicidade é a paz de todos. E aí o mestre disse assim, estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: sim, isso não desconheço, entretanto, estimaria saber
como se sentiria você realmente feliz? Tá, então o que ele estava fazendo? É igual a história do caminho e da caminhada. Então a gente tem teorias sobre tudo, né? Mas como? Ele sabe que a felicidade seria a paz de todos. Mas então assim, como é que você se sente? Aí ele começa, né? O discípulo começa meio acanhado, né? Porque o mestre deu uma cutucada nele. Ele disse assim: mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Quem de vocês não queria alcançar a compreensão dos outros? Segura aí, segura aí. Ela. Desejo para esse fim que o próximo não despreze as intenções mais nobres e puras. Porque às vezes você tem intenções nobres e puras e o outro fica ainda curtindo com essa cara, né? Fala assim, isso não... ou eles estão agorando. Isso é bobagem, isso não vai dar certo. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Porque, às vezes, até Paulo de Tarso, é bíblico, fala isso, que ele, fazendo o bem que ele queria, ele fazia também o mal que ele não queria. Então, às vezes, a gente errava, a gente pisa na bola. Então, não é porque a gente está buscando um caminho da luz, né, querendo se transformar internamente, melhorar a nossa vibe, que, de repente, a gente virou santo. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente começa a entrar no autoconhecimento, vai saindo aquele lodo lá de baixo. Depois eu vou postar no grupo do Facebook. Uma aluna minha postou uma coisa hoje muito legal. Assim, tá dependendo, mas é que eu não quero passar muito da hora. Dá para colocar lá. A gente precisa disso, né? E quanto mais a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais apto a acolher coisas mais densas do nosso DNA, coisas do passado nosso, que são ainda muito primitivas, vamos dizer assim, hábitos de todas as formas, né? Desde alimentação, de pensamento, de sentimento, de ação, de ouvir, de falar. Sei que erro muitas vezes, porque somos humanos, então ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem a minha sinceridade no propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Então, assim, o que ele vai falando tem a ver com as nossas carências. Então, quando ele fala assim, eu queria tanto que o outro fosse isso, eu queria tanto que o outro me tratasse daquele jeito outro, então, isso vem mostrando as nossas carências, como o nosso ego precisa do outro. E a gente está falando aqui dessa coisa do coletivo. A gente desenvolve internamente, mas o outro, ele tá junto, é a dança que essa cientista ela fala, que a Dana Zohar fala. Cada um dançando a sua dança, cada um do seu jeito, no seu momento, na sua hora, na sua religião, no seu nível de compreensão, mas nós dizendo assim, estamos juntos, né? Então é isso, vamos continuar, é muito lindo isso. Respeito, suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Olha, professores, né? Para que vocês possam trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vocês já ouviram isso? Eu juro que isso daqui está dentro de cada um de nós. Vivo na expectativa de cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum, quer dizer, as pessoas que estão na nossa convivência, que estão na nossa jornada, essa estrada comum quer dizer jornada, se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser
acatado pelos demais, porque as pessoas querem ser acatadas, querem ser ouvidas, entendidas e compreendidas, e que as pessoas dizem, olha, é verdade, né? Isso que você está falando, você tem razão, o que você está falando não é um monte de abobrinha. Então, quando a gente começa nessa coisa da autotransformação, a gente vai encontrar um monte de pedrinha no meio do caminho, né? E a gente desejaria tanto, e tem mais, vamos lá. A diferença e a calúnia dói-me no coração. Isso aqui é para todo mundo. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A piedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Então, ele está pensando nele. Olha como eu sofro, né? Quem sofre é o ego, gente. E é o ego nosso que ainda precisa ser trabalhado. Em razão de tudo isso, senti-me-ia venturoso se os meus parentes, olha os parentes do vídeo 10, né? Do sucesso 10, afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Então, a gente fala do corpo, quer dizer, existe alguma coisa do físico, né, da matéria, mas ele queria que as pessoas procurassem ele pelo conteúdo da alma dele. Acima de tudo, mestre, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente meu gênero de felicidade pessoal, porque cada um está no momento, cada um acha que felicidade é uma coisa. Se alguns estão caminhando para a felicidade hedônica, então, quer dizer, estão na felicidade hedônica e outros estão caminhando para a felicidade eudalmônica, né, essa das virtudes, mas cada um ainda num vagãozinho, né, cada um ainda num degrauzinho. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedesse o direito de experimentar livremente o gênero da felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo da minha consciência, sem ironias, críticas descabidas. Ah, não era. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos. Olha, o ego é carente. Estimado, ele precisa ainda de afeto. Nós, seres humanos, precisamos de afeto. Respeitado, estimado por todos, embora ainda não seja o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o discípulo, esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião do mestre. E aí o que aconteceu? Alguns companheiros esperavam que esse mestre usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos, porque deu para entender, né? Diz que aí eles esperavam que o mestre deles ia ficar falando um monte, tentando explicar sobre tudo isso. E o mestre simplesmente fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Meu querido, se você procura então a alegria e a felicidade no mundo inteiro, do mundo inteiro, né? Porque ele queria paz para todos, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E, caminhando, cada homem nessa mesma norma, muito breve, entenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, ou seja, o que ele quis dizer aqui? Que, na verdade, tudo que a gente espera ter para nós, a gente tem que fazer para o outro. Então, assim, eu tenho que ser a transformação do mundo à nossa volta, como foi dito, desculpa, é fome, pelo Confúcio, né?
Então, Confúcio disse disso, né? Que a nossa transformação, ela vai gerar transformação a tudo que está à nossa volta. Isso quanticamente é certo. Eu acho que eu mandei texto, eu falei alguma coisa, me ajudem a lembrar sobre os campos mórficos, né? Sobre a teoria dos campos mórficos, que no budismo é conhecido por campo búdico, isso antes de Cristo, que existe um raio de ação eletromagnética dentro de nós, que isso que é a vibe, isso que é a luz, né? De quanto mais a gente se empenha em ser luz, mais a gente transforma, toca amorosamente as pessoas à nossa volta. Então, é isso. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa, que daí se vocês quiserem perguntar eu posso responder. Então, é isso. Sejamos nós a mudança que nós desejamos. Eu acho que todo mundo já leu, né, essa frase na internet. Alguns falam que é do Chico Xavier, outros falam que é como é que ele chama? Do John Lennon, né, que eu falei. Cada hora acreditam essa frase para... Outros falam que é do Gandhi, que é para um ser, mas eu acho que essa frase não importa. Ela é o que ela é isso mesmo, né? Não importa de onde vem, importa o conteúdo. Então a gente tem que também parar de ser preconceituoso e separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo também quer dizer isso. Conforme a gente vai abrindo nossa cabeça, a gente vai abrindo a compreensão sobre as frases que a gente encontra por aí e quando pensando a desdobrar. Tipo, eu tenho uma frase que eu achava que ela cabia nesse papelzinho, né? Agora, conforme a cabeça vai ampliando, eu percebo que ela cabe aqui. Agora eu percebo que ela cabe aqui, né? Então a gente vai ampliando o raio de compreensão das frases. Com os ensinamentos religiosos é a mesma coisa. A gente vai desdobrando, porque eu acho que eu posso falar isso aqui. A Bíblia, ela é um livro bem legal. Estava conversando com meu filho ontem. A gente, às vezes, tem algumas pessoas que não acreditam em nada, acham que é uma caretice e tal, mas eu não vejo Jesus assim, vejo ele com um baita de um cara, sabe? O cara cósmico, né? É um cara que veio aqui para botar ordem nesse galinheiro, mas já ficou tudo em desordem de novo, mas é uma desordem arrumadinha. Parece que tá tudo errado, mas assim, gente, se tivesse muita desordem, não tinha um curso desse acontecendo, não tinha um monte de coisa legal acontecendo na internet, não tinha vocês interessados em fazer esse curso, né? Então é isso. Eu agradeço a presença de todos, de quem estava acompanhando, das pessoas que colaboraram com os questionamentos, né? E muito obrigada. A gente vai ter um live já, logo próximo, e vocês podem sugerir assuntos. Eu posso propor coisas. E olha, eu falei que vai trazer uma coisa bem legal e eu acho que eu gostei, porque eu acho que acabou amarrando. Eu confio no meu coração, né? Eu acho que confiar no meu coração é uma coisa que vocês todos fazem. Professor, quando escolheu ser professor, eu tenho certeza que ouvi o coração, porque não foi porque o salário era maravilhoso, era porque eu vi o coração mesmo, porque sem professor, sem educador não tem futuro. Então, amados, amadinhos, né? Amadinhos, Om Sairana, Namastê, fiquem com Deus, fiquem em paz. Eu vou continuar aqui conversando com o pessoal, mas depois eu vou cortar essa parte fora.